O Brasil em que vivemos se encontra em um estado falido e triste, com a violência, instabilidade política e econômica, degeneração cultural, corrupção e submissão a nações estrangeiras, tanto por parte do governo quanto do povo, são alguns dos problemas que a nação atualmente enfrenta. Mas ao olharmos ao passado, nos encontramos com uma realidade completamente diferente do Brasil atual. O Império do Brasil era uma potência hegemônica na América do Sul, estável, respeitado em todo o mundo e que conseguia bater de frente com outras potências, como os Estados Unidos e o Império Britânico. Desde a proclamação da República, o país se desvinculou da visão que nossos pais fundadores tinham de um império católico, unido e independente dentro do Novo Mundo, e abraçou as visões positivistas, liberais e laicas da Revolução Francesa e da maçonaria. É quase incontestável que o Império tenha sido o ponto alto de nossa história, mas recentemente se propaga a ideia de que o Império do Brasil foi um período quase perfeito, onde supostamente éramos uma potência mundial, com uma suposta quarta maior economia mundial e uma suposta segunda maior marinha do mundo, e que a República teria apagado todo o sinal que nós tínhamos de uma nação desenvolvida. Contudo, isto é apenas parcialmente verdade. E eu faço este vídeo para conscientizar as pessoas sobre os problemas que o Império tinha, para que estes erros não sejam cometidos novamente, seja por um novo político ou por uma eventual restauração. Primeiramente, o Brasil não era a quarta maior economia mundial, já que este lugar era ocupado por países altamente industrializados, como a Grã-Bretanha, Áustria, Alemanha, França, entre outros. A economia do Império era de fato bem estável e tinha uma inflação bem controlada, mas ela dependia da agricultura e dos infames barões do café, homens que se tornaram extremamente ricos usando a mão de obra escrava para a produção agrícola, principalmente de café, que era o principal produto nacional, sendo o equivalente do chá para os britânicos ou o arroz para a China. O problema de uma economia movida por mão de obra escrava era reconhecido muito tempo antes da independência do Brasil pelo próprio Dom Pedro I, que expressava: "Os escravos nos inoculam todos os seus vícios e nos fazem corações cruéis, inconstitucionais e amigos do despotismo. Todo senhor de escravo desde pequeno começa a olhar o seu semelhante com desprezo. Acostuma-se a proceder a seu arbítrio sem lei nem roca. As 2 por 3 julga-se, por seu dinheiro e pelo hábito contraído, superior a todos os mais homens. Humilha-os quando empregado público, e quando súdito em qualquer repartição, não tolera nem sequer a menor repreensão que logo seu coração, pelo hábito de vingar-se e de satisfazer-se às suas paixões, lhe esteja dizendo: se tu foras meu escravo. Mas mesmo sendo contra a escravidão, Pedro I não aboliu a escravatura junto com a Constituição de 1824, já que isto iria prejudicar a economia naquele momento e iria alienar os barões do café, que poderiam muito bem usar de sua influência e capital para conspirarem contra o império ou no mínimo causarem instabilidade política. Dom Pedro II buscava abolir a escravidão de forma gradual para não impactar a economia negativamente. Mas em 1888, a então regente Princesa Isabel assinava a Lei Áurea, que declarava o fim da escravidão no Império e a libertação de todos os escravos do país. Como de se esperar, isso enfureceu as elites oligárquicas e que ficaram ainda mais enfurecidas quando Dom Pedro II havia apresentado um plano para indenizar os escravos ao invés de seus antigos donos. Mas um efeito inesperado foi o crescimento da economia brasileira após a abolição, com ondas de imigrantes vindo de países europeus e o começo da industrialização do império, o que poderia ter marcado um período de transição da economia predominantemente agrícola e escravocrata do país para uma verdadeira economia industrial, que poderia ter alavancado a economia brasileira ao nível de países europeus. Mas como nós sabemos, isto nunca aconteceu.
O que leva ao outro erro do Império: o exército imperial. A Guerra do Paraguai havia sido o maior conflito já travado pelo Império. Muitos de nós não conseguem imaginar isso, mas o Paraguai era uma enorme potência militar na América do Sul, com um enorme exército profissional inspirado pela disciplina prussiana que Solano Lopes havia estudado em sua visita ao país. Dito isso, ele era um país pobre, agrário e completamente isolado do resto do mundo. Mas sua força militar foi o suficiente para que ele fosse uma grande ameaça aos seus vizinhos e um oponente resiliente durante sua guerra contra a Tríplice Aliança. A vitória do Brasil sobre o regime de Lopes solidificou a hegemonia e dominância brasileira na América do Sul, e foi o começo de uma nova era de ouro do Império. Mas muitos já devem saber que o exército se sentiu traído pela coroa após o conflito, com a marinha recebendo quantidades grandes e desproporcionais de atenção e condecorações, enquanto o exército se sentia desmerecido ou até desprezado pelo governo. Isto foi o que abriu o caminho para a disseminação do positivismo e liberalismo dentro dos quartéis, fazendo com que muitos oficiais e soldados vissem uma república laica e liberal aos moldes estadunidenses como uma melhor opção ao Brasil, o que eventualmente levou aos barões do café, agora alienados pela Lei Áurea, conseguirem convencer o exército de abolirem um império, mesmo que muitos dos cúmplices do golpe não tivessem a noção de que estavam realmente derrubando a coroa. Isto poderia ter sido evitado se o exército tivesse uma doutrinação efetiva e que os soldados e oficiais fossem doutrinados a servirem seu país e imperador acima de tudo, em um ambiente hostil a ideologias de fora que desafiavam os valores tradicionais do Império e a visão de nossos pais fundadores, como o que ocorria na Prússia e no próprio Paraguai. Outro erro cometido pelo Império, e provavelmente o mais famoso, foi a questão religiosa, um evento que ocorreu por volta dos anos 1870, onde dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa, fecharam certas irmandades e instituições com base em ordenações papais, e no fato dessas irmandades terem influências maçônicas. Contudo, o governo havia exigido que os dois bispos retirassem seu interdito, e após se recusarem, os dois bispos foram presos e colocados sob trabalho forçado. Os dois foram soltos após pouco tempo, mas isto foi suficiente para manchar a reputação do Império, suas relações com a Igreja e fazer com que muitas pessoas, até os dias de hoje, achassem que o Império ou a família real fossem maçônica. Dom Pedro II, apesar de todas as suas virtudes, era um homem muito laico e incapaz de perceber que os valores maçônicos eram completamente incompatíveis com os valores tradicionais brasileiros e contra a própria existência do Império. E os mesmos maçons que Dom Pedro II tentava proteger seriam aqueles que ajudariam no golpe republicano, com a maioria dos perpetuadores do golpe e dos primeiros presidentes da República sendo membros da maçonaria. Além destes problemas, também tínhamos o fato da maioria da população ser composta por analfabetos, algo que impedia o desenvolvimento do país, mas que era comum em nações do Novo Mundo e subdesenvolvidas. No começo do Império, cerca de 30% da população era composta por escravos, um número monstruoso que Dom Pedro II fez de tudo para diminuir por meio de suas reformas, o que levou à redução deste número para cerca de 15% até 1872. Todos estes problemas eram as correntes que precisavam ser quebradas para que o Império deixasse seu status de potência regional para se tornar uma verdadeira superpotência mundial, com um potencial ainda maior que países europeus devido aos seus abundantes recursos naturais nos territórios que foram herdados das grandes conquistas dos bandeirantes. A família imperial era ciente desses problemas, e para o final do Segundo Reinado, a escravidão já havia sido abolida, o Brasil estava se industrializando, a taxa de alfabetização estava disparando, rodovias que nosso país desesperadamente precisava estavam sendo desenvolvidas e havia um plano nacional claro
A República, em contraparte, tinha outros planos para o país. O processo de industrialização do Brasil foi atordoado na República para que os barões de café que apoiaram o golpe continuassem com sua hegemonia sobre a economia. O plano de Dom Pedro II de indenizar os escravos e concedê-los terras para morarem foi abandonado, e os escravos recém-libertos, sem lugar para ir, fundaram as primeiras favelas. E o Brasil, que outrora era uma potência independente e forte na América do Sul, agora se submetia aos valores estadunidenses e liberais.